Novas imagens mostram o momento em que a vice-cônsul do Consulado-Geral da Colômbia foi baleada em São Paulo hoje. O crime foi nesta sexta-feira na Avenida 9 de Julho. Olha aí as imagens, ó. É uma das principais avenidas de São Paulo. Um assalto aconteceu, uma correria. Um policial à paisana efetuou o disparo, mas o tiro teria atingido a vice-cônsul. Não sabemos se partiu da arma do policial ou de um dos criminosos. E parece que foi porque os criminosos estavam atirando para lá e o policial estava atirando para cá. Olha lá, estão socorrendo a mulher. Ela estava fazendo uma caminhada. Cláudia Ortiz estava fazendo uma caminhada, passava pela calçada, quando teve uma tentativa de assalto a um táxi lá embaixo. E aí os criminosos correm. O policial que estava no outro veículo desceu e foi atrás dos bandidos. Os criminosos tentaram roubar o celular de uma passageira de um táxi que estava ali. Olha, chegaram todas as imagens agora. Um policial que estava de folga, ele reagiu e atirou. Um dos ladrões já foi preso, outros dois fugiram. Olha, ela estava ali tranquilamente, ela viu a correria. Por isso que, sabe o que a gente tem que fazer? E não é uma crítica a ela, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu reagiria dessa maneira. Mas qual é a recomendação? Quem é da área de segurança? É deitar no chão. Deitar no chão. Mas isso se a pessoa percebe o que está acontecendo, né, Gotinho? Eu me identifico com ela porque eu também não iria reagir dessa maneira. Mas olhando aqui, era o que tinha que ter sido feito. Ela tinha que ter deitado. Mas na hora, gente, passa mil coisas na cabeça, pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Ela viu a correria, jamais ela ia imaginar que alguém ia abrir fogo ali, ó. E aí rapidamente percebe, ó, que ela foi atingida, que ela não tinha nada a ver com a história. A vice-cônsul foi levada para um hospital na Zona Sul de São Paulo e a notícia é boa. A notícia é boa, ela está se recuperando bem. Vamos ver a reportagem que chegou agora, vamos lá. Cláudia Ortiz Vaca, vice-consuleza da Colômbia em São Paulo, não tinha nada a ver com a ação criminosa. Ela estava a caminho do trabalho na calçada quando foi atingida por um tiro. A ação criminosa acontecia na Avenida 9 de Julho, região central de São Paulo. O assaltante queria levar o celular de Marjorie. Um homem estourou o vidro de trás para pegar o celular dela. No susto, o aparelho caiu no chão. O suspeito ainda tentou pegar o celular mais 4 vezes. Não conseguiu e foi embora. Nisso, um policial de folga que estava no táxi parado logo atrás reagiu e atirou. A vice-consuleza foi baleada. Marjorie, a passageira, sofreu apenas ferimentos nas mãos ao tentar afastar o criminoso. Eu acho que os caras olham a sua feição, o que está fazendo, quebrou o celular ou quebrou o vidro. Certo. Levei um susto, o celular caiu no chão, comecei a berrar e o cara tentava pegar o celular do chão e eu tentava quebrar a janela que ele tinha terminado de quebrar para tentar pegar alguma coisa na cara dele para ele poder ir embora. Porque eu estava com medo que ele fosse me agarrar. Os 2 suspeitos foram flagrados fugindo do local. Um deles vestia roupa preta e o outro estava com uma blusa clara. Neste outro ângulo, um terceiro comparsa aparece de camiseta preta e bermuda. Ele senta no banco do motorista de um carro branco que estava estacionado numa rua lateral. Na sequência, os outros 2 criminosos também entram no veículo e fogem. Por aqui os pedestres passam onde está tudo preservado, bem pertinho da nossa equipe, uma cápsula deflagrada. Aqui, o táxi onde o PM estava ainda segue no local. O táxi que estava mais à frente sofreu a abordagem criminosa, teve o vidro do banco de trás quebrado. Nesse ponto, a gente vê os estilhaços ainda na via. Os disparos foram efetuados e a diplomata que passava pela calçada foi atingida, socorrida pelo SAMU. A diplomata Cláudia Ortiz foi baleada na região do quadril e levada para este hospital particular. A polícia disse que ela está fora de perigo. O prédio onde a diplomata trabalha fica na mesma avenida da tentativa de assalto, a 1,5 km de distância, o que dá uns 20 minutos de caminhada.
O policial militar que reagiu é este de camisa azul, Samuel Júnior Santos Oliveira. Ele não ficou ferido e foi levado à delegacia para prestar depoimento. A investigação vai apontar se o tiro que atingiu a diplomata partiu da arma do policial ou dos criminosos. Um suspeito, identificado como Bruno Narbutes Borim, que fazia cobertura no assalto, foi detido. A polícia recolhe imagens de câmeras de segurança da região para identificar os outros envolvidos. O carro usado na fuga foi apreendido. Bom, a boa notícia é que ela está se recuperando bem. A polícia trabalhando para prender os que conseguiram fugir. Tudo isso em plena Avenida 9 de Julho, uma das principais avenidas de São Paulo, que corta, né, a zona sul e vai até a região central, passa por baixo da Avenida Paulista. E eu queria que o comandante Luca comentasse essa ação. O policial estava num outro veículo, percebeu a ação e entrou no circuito. Só que no disparo ali, a vice-cônsul acabou sendo atingida. Olha, Gotino, não se sabe se o disparo que atingiu a vice-cônsul partiu da arma do policial. A gente vai apurar isso posteriormente. Mas uma coisa é importante deixar claro aqui. Eu sempre vou sair em defesa dos policiais que, na hora de folga, agem em decorrência da função. É muito meritório. Eu já pedi até para ter recompensa, porque muitas vezes eles fazem essa ação e vão se defender sozinhos, vou ter que contratar advogado. Agora, tem um detalhe que eu devo falar aqui com muita honestidade, Gotino. Não pode ser no método custe o que custar. Porque o tiro do vagabundo é um tiro descompromissado. O tiro do policial não, tem endereço certo. Então, nunca vale, Gotino, e você que nos acompanha aqui, para prender ou matar um vagabundo, colocar em risco pessoas inocentes. O policial tem que avaliar se vale a pena, nesse momento, fazer uma intervenção, se é o caso de atirar, porque ainda que pegasse o criminoso, pode colocar um monte de gente em risco. Então fica aí essa observação, que é uma observação técnica. É assim que a polícia tem nas suas práticas, nas suas diretrizes, na sua doutrina. Uma pergunta, comandante. Se os bandidos abriram fogo contra este policial e o policial, ele, por exemplo, ele não ia atirar, mas quando ele viu que estava sendo... estava recebendo os tiros, ele também atirou. Isso pode ser uma defesa a ele? É completamente diferente. Nesse caso, Gotino, o policial não tem outra alternativa. Ele está recebendo disparos, ele tem que se defender. Tudo isso é colocado numa eventual defesa. Exatamente. Aí, imagine que num tiroteio como esse, o policial tentando se defender e um tiro do policial acabou atingindo uma pessoa inocente, é uma situação de erro que, obviamente, vai ser muito ponderado, porque ele estava na defesa da própria vida. Perfeito. Então, nesse caso aí, é diferente. Mas não era o caso dessa cena que nós mostramos. Os 3 criminosos estavam correndo. Perfeito. Eu gosto do comandante Luca, ele se tiver 30 anos de polícia, hoje um especialista em segurança, mas se tem que criticar, ele critica, se tem que elogiar, ele elogia. O comandante Luca está com a gente substituindo o nosso querido Roberto Guastelli, que já